Obrigado, tchau. Então, voltando aqui ao segundo tempo dessa aula, né, nós estamos chegando à forma covariante, a forma em espaço de Minkowski, onde é que eu escrevi? Foi essa equação da eletrodinâmica, incluindo a correção de Minkowski-Spelov com o cutoff, né, lambda, que pode ser a massa de Planck. Né? Então, com essa equação. Então, agora, se a gente quiser rederivar, olhar as equações de Maxwell, vamos então voltar àquela análise. Timeline. Vamos tomar então o nosso vetor NI, vamos voltar àquela nossa análise do N, tipo tempo. E aí vamos para o referencial, então eu estou no referencial especial, onde eu estou tomando só a parte temporal. Então escolhi o referencial especial. Então vamos lá, se eu tomar agora, vamos pegar as equações de Maxwell. Ni igual a zero. Então, para Ni igual a zero, eu vou ter DI, F e zero. Então, estou tomando Ni igual a zero, que é o que dá para nós a equação de Gauss do campo elétrico. E vamos tomar, o N já está dessa forma aqui. Então, esse N lambda aqui só vai pegar a componente zero, que é 1. E aqui vai pegar 1. E aqui vai dar uma derivada, aqui só vai também pegar o 1. Então, vai dar uma derivada temporal segunda. Então, eu vou ter menos Si sobre lambda, aqui virou 1, e aí vai pegar componente 0, vai ficar derivada temporal ao quadrado, e aqui vai ficar F ficou assim, 0 aqui, 0. Então presta uma coisinha. Como eu peguei aqui Mi igual a 0, então, estou pegando a equação especial, a equação para Ni igual a 0. Esse lambda aqui só vai poder ser 0, porque o N então vai ficar F til 0, 0, que é 0. Então a equação de Gauss não vai mudar. Não vai ter contribuição. Vai ficar igual a 0. Não vai. Só vou recapitular por quê. Porque esse cara aqui é índice, só tem componente 0. Então vai pegar aqui a componente 0. Então vai ficar F til 0 Ni. Mas como eu estou pegando aí a componente 0 dessa equação, Ni igual a 0, então F til 0, 0 é 0. Então essa equação não muda. Depois nós temos as equações homogêneas não mudam, porque eu não mudei a definição do F. Então isso aqui é divergência de E igual a 0, a equação de Gauss normal. E aí nós temos rotacional de E igual a menos dV/dt. Bom, a divergência de V continua sendo 0, as equações homogêneas não mudam, porque F mini, né, como F mini está definido da forma usual, então a gente sabe que automaticamente, se eu pegar essa grandeza, que é F mini kappa lambda, DI F kappa lambda, aqui é identicamente 0, que vão aparecer sempre duas derivadas simétricas com uma dissimetria aqui. Então, e essa equação aqui a gente sabe que a gente pode reescrever sobre essa forma aqui. Então, isso aqui, as identidades de Bianchi são uma consequência direta dessa expressão do field strength em função do potencial. Então, as equações homogêneas não mudam. Quem vai mudar são as equações não homogêneas. Agora, quando a gente pegar esse índice aqui espacial, então vamos pegar esse índice agora espacial, e agora, esse vetor aqui só tem componente 0. Então, N0 só vai poder pegar, só vai sobrar aqui a componente 0. Então, aqui vai ficar 0. Então, vai ganhar um termo novo. Então, daqui a gente sabe, né? Quando eu pego, vai ficar D0, F0i, mais DJ, FJi. Tá aqui. E aí, menos Si sobre lambda. Aqui vai ficar derivada temporal ao quadrado, porque só tem componente 0, componente N0, derivada temporal ao quadrado. E aí, esse cara aqui, F til 0i, ele vai descer F til 0i. Mas F0i é o E. F til 0b é a dualidade. E vai em B. Então, isso aqui vai ficar algo proporcional ao campo magnético. Vai ficar menos do campo magnético componente. Então, isso aqui vai, então vou deixar por enquanto assim, F til 0. Vou deixar por enquanto assim.
Agora vamos fazer a conexão com o espaço cartesiano, com o espaço euclidiano. Então esse cara aqui vai descer 0i, desce um sinal menos. Esse cara aqui desce ji, mantém o sinal mais. E esse cara aqui desce f0i, pega o sinal mais. Então aqui é menos derivada temporal do campo elétrico, componente I. Aqui vai ficar menos epsilon j de k dj dk. Fiz a conexão com o componente magnético. E aqui vai ficar mais φ sobre lambda dt ao quadrado. Agora, F0i é o campo magnético, componente I. Aqui o campo elétrico é F0i, F0i, o E vai em meio. Muito bem. Então esse cara aqui vai para o lado direito, esse cara aqui dá dj, esse aqui vai dar o rotacional de B. Sinal menos aqui, troca essa ordem aqui, bota IJ. Fica mais. Então isso aqui está dando a componente I do rotacional de B. Tá? Rotacional de B. Igual a C vai para o lado direito, a corrente de deslocamento, derivada temporal do campo elétrico, mais esse termo novo. Φ sobre lambda, derivada temporal ao quadrado do campo magnético. Então, essas equações são invariantes de Gauge. Certo? Se nós colocarmos cargas e corrente, se a gente colocar a carga aqui e a corrente aqui, a gente pode tirar, quer dizer, tirar DDT de lá, daquela primeira equação, a gente tira divergência DDT, divergência do DE/dt igual a derivada temporal do ρ. Então, é a mesma coisa que eu tirar a divergência dessa equação. A divergência do rotacional é zero. E aqui vai ficar DDT, estou tirando a divergente dessa equação, mais divergência de B é zero. Vamos aplicar o operador de divergente, ele vai passar para cá. E aqui vai ficar divergente de J. Mas aí, divergência da DDT de E derrubou dt. Então a gente ganha realmente a equação de conservação, a equação de continuidade associada à conservação da carga elétrica, mostrando claramente que a simetria de Gauge está preservada. A carga elétrica satisfaz uma lei de conservação. Corrente, a densidade e a corrente elétrica, né, são ligadas por uma equação de continuidade. Então, perfeito, simetria de Gauge está perfeita. Vamos então começar a olhar, vamos dizer que a gente vai para o vácuo de novo, e olhar, por exemplo, a propagação da onda. Então a gente vê, essa equação é linear. Então, se ela é linear, eu tenho solução tipo onda plana. Deixa eu apagar aqui. Aqui eu tenho, na verdade, né? Opa, a gente tem aqui divergência de E, quer dizer, a onda continua sendo transversa, tá certo? E aqui a gente vai ter, se a gente fizer aqui, vamos fazer o seguinte, vamos para o espaço, se a gente vai para o espaço dos momentos aqui, fazendo a transformada de Fourier, né? Quer dizer, pegando uma solução tipo onda plana, aqui vai ficar K vetor, aqui vai me dar a frequência, e aqui vai me dar a frequência, tá certo? Vai me dar a frequência ao quadrado, né? Só que aqui é campo elétrico, tá certo? Mas o DDT do vamos fazer o seguinte, eu vou ter campo elétrico, dessa equação aqui, vamos ver aqui. Essa equação aqui me relaciona isso, o E com B, tá? Isso. Seria o ideal é colocar, substituir, tá certo? O E aqui, ficar uma equação só para B. Ou então aqui eu tenho esse rotacional de E, substituir, aqui eu tenho ômega 2, tá? Talvez, o que seria talvez o melhor a fazer, hein? Seria substituir esse aqui. Aqui eu vou produzir alguma coisa que tem um ômega ao quadrado, mas aqui tem E. Então, se eu pegar essa equação aqui,
ideal, porque a gente, vamos fazer o seguinte, vamos olhar, quer dizer, a gente, certamente, que soluções tipo onda plana. Vamos dizer o seguinte, vamos pegar uma solução, aqui tem duas derivadas, aqui eu tenho uma derivada, tá, aqui eu vou produzir em ômega e aqui. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as soluções do seguinte tipo. Igual a esse é zero. Então, pegar a solução, quer dizer, claro, a gente sabe que o campo elétrico vai ser a parte real do E0, que é um vetor complexo, exponencial de I, esse kx, menos ômega t. Vamos dizer que a gente primeiro pegue só, vamos dizer que a gente, vamos já pegar, se quiser. O campo elétrico tem que ser uma coisa real. Então, aí é a parte real, quer dizer, essa amplitude aqui é um vetor complexo, isso aqui é um número complexo também. Então, é claro, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. A parte real do E, vamos dizer assim, é um E0, e aí esse E0 aqui é um vetor complexo. Então, esse E0 ele é um E0, componente real, mais um I, vetor E0, parte imaginária. Posso escrever, vou pôr na parte real e na parte imaginária. Então, esse campo elétrico aqui, ele vai ficar parte real disso tudo. Então, ele vai ficar E0 vezes esse cosseno. Vai ficar E0, vetor, componente real, cosseno de kx menos ômega t. E depois, a outra parte real vai ser o imaginário daqui para o imaginário daqui. Vai ficar menos E0 imaginário, pegando uma solução geral, tipo onda plana. Tá certo. Claro, se eu quiser pegar uma onda circularmente polarizada, se eu pegar esse vetor na direção x, esse aqui na direção x e esse na direção y, eu teria um campo elétrico. Se eu tiver uma solução com esse diferente de zero e esse diferente de zero em direções ortogonais, eu deveria ter uma solução tipo onda circularmente polarizada. Vou botar a mesma coisa para o campo magnético aqui. O campo magnético vai ser também a parte real. A gente está querendo tirar a relação de dispersão de B0, exponencial de I, kx, menos ômega t. Então, vai ser a mesma coisa. B0, vetor B0, parte real do vetor B0, cosseno de kx menos ômega t. Então, essa solução aqui é a solução da plana geral. Mas eu acho que, antes de substituir diretamente isso lá, vamos pegar uma solução direta, mesmo complexa. Então, se eu pegar essa solução aqui, vamos dizer que a gente substitua, antes de tirar a parte real, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que a gente vai ter aqui K, escalar, E0, tem que ser igual a zero. Quando eu faço a divergência, na exponencial ela vai produzir um IK. Então, quer dizer, o campo elétrico está ortogonal à direção de propagação. Aqui vamos ter a mesma coisa. K, aqui vai produzir IK. Vai ficar K, o vetor é zero. E aqui vai produzir, quando eu derivar em relação ao tempo, a exponencial aqui vai produzir um fator menos I ômega. Então, aqui produz um IK vetorial. E aqui vai produzir menos, vai ficar ômega, vai ficar menos I ômega, com esse menos vai ficar I ômega. E aí eu cancelo os I, o I daqui com o I daqui, fica ômega B0. Então eu consigo expressar o B0 em função do K. Essa equação aqui me diz que K escalar B0 é zero. Então, quer dizer, a onda não perdeu a propriedade de transversalidade. Eu tenho a direção de propagação, o E é perpendicular ao K, e o B é perpendicular ao K. E o B é perpendicular ao E e ao K. A gente mantém aquela propriedade de transversalidade, né? Triângulo, né? Agora aqui eu vou produzir um IK. Então aqui vou tirar, então vai ficar IK. I, K, K, vetor
pegando uma solução complexa mesmo, só para olhar a relação de dispersão. IK, vetor B0. DDT do E. Então, derivar em relação a que eu produzi. Menos I ômega. Menos I ômega é zero. E mais Psi sobre lambda. Aí vai ficar derivada temporal ao quadrado. Então vai produzir menos I ômega ao quadrado. Então, fator menos ômega 2. Menos ômega 2 B0. Então aqui eu tenho I menos I, aqui eu tenho K. Então vamos fazer o seguinte, vamos substituir o B0, esse já substitui o B0 por K vetorial é zero. Sobre, vamos ver o que vai sair daqui. I, K vetorial. Quem é B0? É K vetorial é zero sobre ômega. E aí fica uma equação só com E. Aí aqui, menos I, ômega é zero. E aqui vai ficar menos Psi sobre lambda, ômega 2. E aí B0 é K, vetorial é zero, sobre ômega. Vou ver onde eu posso trabalhar aqui. Opa, então A, K, não sei, eu nunca me lembro, A, vetorial B, vetorial C, isso aqui é epsilon e JK, aí, epsilon e JK, AJ, esse é vetorial K, MN, CN. Então, epsilon JK é delta de N, delta de JN, menos delta de N, delta de JN, aí, PNC. Então, esse cara aqui é índice livre, peraí, aqui é J, YJK, AJ, isso aqui é componente, você tem que dar uma componente I, JN, então tá, delta de IN, então vai ficar AI, e aí, vai ficar I, então IN, JN, então vai ficar A escalar C. A escalar C, vai ser, eu quero produzir um IN, então N fica aí, e um JN, então aqui vai ficar um produto escalar, A escalar C vetor B, menos IN, e aqui J menos A escalar B, C. Fica assim, então, A vetor B vetor C, e A escalar C B, menos A escalar B C, e A escalar C menos A escalar B C. Estou fazendo isso só porque você vai precisar fazer aquele produto vetorial misto ali. Então, isso aqui vai produzir K, vetor K, vetor E. Então, vai ficar A escalar C, vai ficar K escalar E, que é zero. Esse produto escalar aqui dá zero. Está na primeira equação de cálculo. Então, K escalar, o primeiro para o terceiro. Aí vai ficar, vai produzir menos AB, então vai ficar menos K2, então o I fica, né? Então menos I, K2 sobre ômega. É zero. Isso aqui, né? B, A vetorial B, vetorial C. Isso aqui é zero, menos A escalar B, C. Depois o outro termo aqui dá menos I ômega, é zero. E depois o termo final, menos Psi sobre lambda, ômega, K, vetorial é zero.
Então, se esse aqui for zero, a gente está ganhando exatamente o que a gente ganha com base. Esse menos i cancela com esse menos i, aí fica ômega 2 igual a K2. Quer dizer, eu tenho que ter soluções para qualquer zero. Então, para isso aqui, quer dizer, como se eu junto esses dois termos só, fica ômega 2, fica K2 sobre ômega menos ômega 2. É zero igual a zero, é zero, não é zero, então fica K2 igual a ômega 2, está a relação de dispersão certinho. Agora, tem esse termo novo aqui. E esse termo novo aqui está fazendo essa mistura. Então a gente pode escrever esse termo da seguinte maneira. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever esse termo como uma equação em E0. Fazer assim, vamos tirar esse i daqui, vamos multiplicar toda essa equação por i. Então aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, vou multiplicar por i. E aqui ficou menos assim. Então a gente, vamos multiplicar tudo por ômega, né? Tem ômega, aqui tem ômega no denominador. Multiplica tudo por ômega. Então sai esse ômega daqui. Aqui produz esse ômega 2. Eu já tenho um ômega ali. E aqui tinha cada ômega que produz um ômega 2. Tá certo. Então, de fato, se o psi é zero, fica ômega 2 igual a K2, que é o caso de Maxwell. Agora, isso aqui está dando para nós o seguinte: vamos trazer tudo para cá. Ficar ômega 2, esse termo aqui, menos K2, trazendo tudo para o lado direito. Menos i, si, sobre ômega 2. Não esqueci. Menos i, si sobre lambda. Menos i, si sobre lambda. Ômega 2. Aí aqui, vamos fazer assim. Vou botar assim para melhor separar. Então, assim, ômega 2 menos K2 é zero. Vamos fazer assim. E aí, menos i, si, sobre lambda, ômega 2, K, vetorial é zero. Então, isso aqui é igual a zero. Então, isso aqui vai mudar, vamos escrever isso aqui em termos de componentes do vetor é zero. Vai ficar assim, ó, ômega 2 menos K2 é zero. Vou colocar assim, componente i. Projetando é zero nos componentes. Menos i, si sobre lambda, ômega 2. Aí vai ficar epsilon i, jk, kappa, componente j, é zero, componente k, igual a zero. Estou escrevendo essa equação em componentes. Isso aqui vai me dar, então, deixa eu apagar isso aqui. Vou deixar essas equações, eu vou deixar aqui. Isso aqui eu posso falar. A gente está procurando a relação de dispersão. O que vai ser a relação de dispersão? Ela vai ter que sair daqui. A gente vai querer que esse sistema aqui, quer dizer, esse sistema aqui, ele pode ser escrito assim, ó. Ômega 2 menos K2. Posso colocar aqui um delta i j. Vou fatorar um epsilon 0 j. Epsilon 0 delta i j, epsilon j. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui esse índice i, eu estou querendo chamar de delta ij é 0j. Isso, eu queria montar essa, desculpa, então eu botei delta ij, então vai ficar menos xi sobre menos xi lambda, menos xi sobre lambda, é o termo novo, ômega 2. E aí vai ficar epsilon i jk, kappa j, é 0k. Então, só retomei esse termo aqui. Jk, kappa j é 0. Eu vou querer fazer o seguinte: o j e o k são índices saturados. Então eu vou chamar o kappa de j e o j de kappa. O j vira kappa, o kappa vira j. E aí eu posso, aí depois que vocês colocarem delta de j é 0j. Eu posso fatorar o seguinte: vai ficar ômega 2 menos K2 delta ij menos i si sobre lambda ômega 2 epsilon
de onda, componente K. Tudo isso aqui atuando em E0, J. É melhor assim. K para J. Assim. E fica menos I. Preciso dar um 2 epsilon I, K para J. K para K, é 0 J. Então eu tenho um sistema, né, com as três componentes. É como se eu tivesse uma matriz, que depende, claro, de Rom de K, que eu tenho uma matriz M e J, atuando em E0, J, igual a zero. Então eu tenho um sistema linear. Como eu quero ter soluções não triviais, eu quero que o E0 seja diferente de zero, a única solução para que isso aqui seja diferente de zero é que o determinante dessa matriz seja nula. Eu vou ter soluções não triviais. Então, desse determinante nulo, eu vou ter uma relação entre ômega e K, que é o que vai me dar a relação de dispersão de H. Claro, se esse termo aqui é zero, eu não teria nenhum sistema, eu teria uma equação ômega 2 menos K2 é 0i igual a zero. Então seria uma equação algébrica simples. Mas esse termo novo aí de Myers-Postelloff, ele mistura, dá essa mistura, por isso que eu ganho esse sistema. Mas a gente pode pensar, tem duas maneiras da gente ver isso aqui. Podemos pensar assim, isso aqui eu estou pegando o determinante, né? Vamos imaginar o seguinte, tem duas maneiras de fazer. Posso tirar esse determinante exatamente, é só pegar um determinante, montar essa matriz e tirar o determinante, isso é um ponto. Agora a gente pode também pensar o seguinte, isso aqui é o determinante, essa matriz aqui, isso aqui é a identidade. E isso aqui é uma perturbação, imaginar que esse lambda é um cutoff muito grande e que eu vou estar considerando, né, eu vou estar considerando que é uma correção, é uma pequena correção. Eu posso pensar que eu estou tirando o determinante de uma matriz que é algo proporcional à identidade mais uma perturbação. Aí eu posso escrever isso em função do traço. Vamos dizer, poderia ser, se eu quiser fazer uma aproximação, mas eu posso tirar esse determinante também. Vamos dar só uma olhadinha na seguinte coisa. Isso a gente faz assim. Vamos pensar assim, se a gente montar essa matriz, ficar uma matriz 3x3 fácil de montar, a gente tira o determinante, tá certo? Estou imaginando que a gente possa poder fazer, quer dizer, imaginar que eu vou estar considerando frequências abaixo do cutoff. Eu nunca vou considerar ondas com frequência acima do cutoff. Se eu tenho um cutoff, né, frequência e energia. Então, se eu tenho um cutoff, eu vou imaginar que eu estou sempre trabalhando com energias abaixo do cutoff. Então, eu posso sempre imaginar que isso aqui é uma grandeza realmente pequena. Poderia ser uma forma, e aí a gente teria uma relação, né, que poderia nos dar, que eu tenho, que a gente tem, que é 14, né? Ômega 2, tá certo. Alguma coisa, tá certo, que a gente tem esse momento aqui. Pessoal, o que poderia ser, ou fazer tirar diretamente esse determinante? Tá certo, deixa eu ver. Aqui a gente tem energia ao quadrado, momento ao quadrado, e aqui a gente tem energia ao quadrado vezes momento, né? Pode fazer o seguinte, né? Disse isso aqui. Pensar aqui uma coisa, se a gente pegar uma matriz que seja determinante, né? Da identidade, uma identidade mais uma matrizinha pequena. Então, isso aqui é 1 mais o traço. A matriz, né? Estou determinando de 1 mais a matriz, é 1 mais a identidade mais o traço. Só que, se nós olharmos essa matriz MJ, ela é antissimétrica em J. Se eu fizer em primeira ordem, eu vou perder informação sobre o traço, porque o traço daquela matriz ali é zero, que é o traço, na verdade, de epsilon e JK. O traço de IK, eu vou fazer um traço em IK. Então, isso não seria uma boa aproximação, eu perderia informação. Talvez a gente tenha que olhar, pegar essa matriz como um todo. Vamos fazer assim, vamos montar essa matriz aqui. Eu tenho que ver o determinante dessa matriz. Né? Acho que um pouco também, de uma certa maneira, se a gente já não poderia simplificar antes, mas eu acho que não. Acho que talvez. Ou, deixa eu ver aqui, uma outra coisa que a gente poderia fazer seria fazer o seguinte, talvez, se a gente substituísse
isso aqui direto lá, ficasse melhor, porque eu já separaria. Então, se eu pegar K escalar é igual a zero, então eu vou ter K escalar é 0R, cosseno, menos K escalar é 0I, seno. Isso tem que ser igual a zero. Como seno e o cosseno são independentes, isso tem que ser zero em todo instante, em toda posição, eu teria que K escalar é 0R igual a zero, K escalar é 0I igual a zero. Tá. Faria lá a outra também. Tá. E aqui talvez fosse mais fácil um pouco. Quer dizer, na verdade, eu monto aquela matriz ali, tiro o determinante dela e tiro a relação de dispersão. Mas talvez fosse mais fácil a gente não fazer isso. Montar as equações já para as partes reais. Vamos fazer o seguinte, vamos substituir essas partes reais e essas partes imaginárias direto na equação aqui. Vamos fazer o seguinte. Então, só para terminar isso aqui, a gente pode fazer o seguinte aqui. Olhar essa matriz MJ, quem é ela? Vamos montar essa matriz MJ aqui, só para a gente ter uma ideia clara de quem é ela. Essa matriz MJ é uma matriz 3x3. Deixa eu colocar ela assim, bem grande para não ter erro. Então, na diagonal ela é ômega 2 menos K2. Então, aqui ela é ômega 2 menos K2, é o elemento 1, 1, elemento 2, 2 e o elemento 3, 3. Então, na diagonal. Depois, fora da diagonal. Então, linha 1, coluna 2. Né? Aqui está o capa 4. Vamos dizer assim, isso não é. Se aqui é 1, isso aqui é 2, estou pegando esse elemento aqui. Porque isso aqui está contraído aqui, então isso aqui me dá linha, isso aqui me dá coluna. Então, linha 1, coluna 2. 1, 2. Então, isso aqui só pode ser 3. Vai ficar 1, 3, 2. Que é menos 1. Então, vai ficar mais IC. Vai ficar IC sobre lambda, ômega 2. IC sobre lambda, ômega 2. Aqui, isso aqui é 1, 2. Esse carinha aqui é 3. Então, é o K3. Então, vai dar aqui K, componente Z. Aí, se eu pegar o elemento da linha 1, coluna 3, aqui vai ficar 1, 3. E aqui só pode ser 2. Então, vai ficar epsilon 1, 2, 3. Que é 1. Então, vai ficar menos I, si sobre lambda, ômega 3, menos I, si sobre lambda, ômega 2. E aqui eu peguei 1, 3, 2. Aí, Y, K componente aqui. Estou montando a matrizinha, né? E ficou isso mesmo, né? Ficou 1, 3, e aí aqui só pode ser 2. 1, 2, 3 é 1. Olha aí, não tem o sinal. Agora, claro que esse elemento aqui é o elemento 2, 1, que é essa matriz aqui antes de cimento. Se eu pegar aqui 2, 1, né, vai ficar epsilon 2 e aqui 1. E aqui só pode ser 3, então aqui vai ficar um KZ. Epsilon 2 e 3, agora vai ficar epsilon 1, então aqui vai ficar menos I, vai ficar essa matriz antes de cimento. Então vai ficar menos I, si sobre lambda, ômega 2, KZ. Elemento 2, 2, agora elemento 2, 3, linha 2, coluna 3. Vai ficar epsilon, linha 2, K, coluna 3. 2, 3, então o K só pode ser 1. Aqui vai aparecer o K componente X. Agora, epsilon 2 e 3 é menos 1. Então aqui vai ficar I, si sobre lambda, ômega 2, KX. Aí, por antissimetria, aqui vai ficar I, si sobre lambda, ômega 2, KY. E aqui vai ficar menos I, si sobre lambda, ômega 2, KZ. Então, o que é que nós temos que fazer? Tirar o determinante dessa matriz. O determinante de M é igual a zero. Então, quando eu fizer essa, isso aí vai me dar uma equação que vai me dar uma relação entre ômega e K. Daqui sai a relação de dispersão, que vai ser uma relação em ômega como função de K, e claro, dependendo dos parâmetros, de Xi e de lambda, vai depender de Xi sobre lambda. Eu posso, em princípio, tirar uma relação daí, uma relação implícita entre ômega e K. Seria um método. Mas eu vou fazer uma outra coisa, porque aí a gente já vê diretamente, inclusive, as polarizações. Vamos trabalhar com a onda dividida já
dessa forma, senos e cossenos, porque aí a gente pode ter defasagens aqui, pode ter onda circularmente, linearmente, polarizada. Então, a primeira coisa da relação de dispersão genérica é essa que tirar esse determinante, mas a gente pode reobter isso a partir disso aqui também. Então, esse é um caminho. O primeiro caminho é só olhar essa matriz e tirar o determinante. Vai me dar a relação de dispersão. A gente pode ter velocidade de grupo, pode tirar uma série de índices de refração do vácuo. Então, agora vamos fazer o seguinte, aqui. Vamos fazer assim. Então, vamos botar as equações agora aqui de forma mais compacta. Deixa eu apagar isso aqui. DB. Nacional B. Que é C sobre lambda. Então, se eu pegar a primeira equação, colocar aqui a divergência aqui, então quando eu colocar a divergência aqui, então a gente vai produzir divergência, vai ficar a divergência desse é zero aqui, então vai ficar, sempre vai ficar com a seguinte estrutura, divergência de um vetor constante, pode ser esse ou esse, quer dizer, divergência de um vetor vezes uma função escalar, que pode ser cosseno ou seno. Então isso vai ficar a divergência do vetor vezes a função, mais o vetor escalar gradiente da função. Como o vetor que está aqui é sempre constante, né? Estou pegando a dependência em x e t está toda na onda plana, na parte oscilatória, então essa divergência aqui é zero, então tudo se passa, eu vou pegar diretamente o gradiente disso, o gradiente disso. Então quando eu tirar a divergência desse campo elétrico, eu vou ter E0, componente E0, parte real, escalar, gradiente disso aqui. Gradiente, quer dizer, derivada do cosseno e menos seno. Vou produzir menos seno de kx menos ômega t. E aí, claro, quando eu derivar, tirar o gradiente do cosseno, eu vou produzir um k. Vai ficar menos E0, total k. Vai ficar menos E0, parte real, k. E aí o seno que vem da derivada do cosseno. Kx menos ômega t. Estou tirando o gradiente do cosseno. Agora aqui vamos tirar o gradiente do seno. Então eu vou derivar o seno, né, e vou tirar depois o gradiente aqui, que vai ficar k, vai ficar menos E0. Então vai ficar menos E0, imaginário, escalar k, seno, na derivada do seno e cosseno, cosseno de kx, menos ômega t. Então isso aqui tem que ser zero. Então isso aqui é a divergência diária. Peguei o gradiente desse cara aqui e peguei o gradiente desse cara. Isso tem que ser zero. Senos e cossenos são independentes, né? E como isso aqui tem que ser zero para qualquer instante de tempo e qualquer posição, então na verdade eu tenho que ter isso igual a zero e isso igual a zero. Então a gente sai aqui. Essa equação aqui se desdobra em duas, né? Tá. Escalar é 0R, é zero. Tá. Escalar é zero. E também é zero. Então isso mostra, né? De fato, o vetor, quer dizer, o meu vetor é zero, né? Ele tem parte real e parte imaginária. E aí o K é ortogonal. Está garantindo a ortogonalidade do K em relação ao campo elétrico. Daqui a gente vai ter o rotacional do campo elétrico, pelo menos do que vai sair daqui. Então, tirar o rotacional. De novo, eu tenho que calcular o rotacional de um vetor constante vezes uma função. Então, isso aqui é epsilon djk dj. Então vai ficar, essa derivada vai primeiro atuar aqui, vai produzir o rotacional de A. Vai produzir o rotacional de A, JK vezes R, mais AK, e aí vai produzir epsilon e JK, AK, epsilon JK, DJ,
derivado agora vai estar atuando nisso. Então, o derivado do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivado do segundo. H, DJF. Então, isso aqui é um gradiente de F, componente J. Então, fica rotacional, vai ficar gradiente de F vetorial A. Então, rotacional vai ficar rotacional do primeiro vezes F, vai ficar rotacional de A vezes F, mais isso aqui vai dar um produto vetorial entre o gradiente de F vetorial A ou menos A. Gradiente de F, vamos botar assim. Então, como o rotacional desse vetor é zero, desse vetor é zero, vai sobrar só esse termo assim. O gradiente do seno ou do cosseno vetorial A. Então, vamos fazer isso. Vai ficar o gradiente disso aqui vezes lá. Então vai ficar o rotacional, lembrando que é rotacional de E. Então o rotacional desse cara aqui vai ficar o gradiente desse F aqui, que é o derivado do cosseno menos seno, vai ficar menos K. Vou só abreviar assim, menos K seno. Depois eu sei o que é o A. Menos K. Esse aqui é o gradiente dessa função aqui. O gradiente do cosseno é menos K vezes seno. O derivado do cosseno é menos seno. Vetorial é zero. Então isso aqui é a parte do seno. E depois esse termo aqui, rotacional desse termo. Então vai ficar o gradiente do seno é o cosseno. Vai dar um K. Vai ficar menos K cosseno de Kx menos ômega t vetorial é 0,1. Certo? Estou mantendo, ó, gradiente vetorial vetor. Agora isso tem que ser menos dB dt, menos a derivada temporal do d. Então vamos lá, isso aqui é igual a menos a derivada temporal do d. Então, tá? Quando eu derivar isso aqui em relação ao tempo, a derivada do cosseno é menos seno. Mas aí tem esse menos ômega que vai sair, vai ficar mais ômega seno. Vai ficar ômega seno de Kx menos ômega t de 0R. Esse pedaço aqui, quando eu, menos dBdt. Então tá certo. Quando eu derivei, então tem um sinal menos, eu derivei cosseno dá menos seno. E aí derivei aqui ficou menos, então vai ficar ômega seno, mas tem um sinal menos da equação original, menos, aquele menos global. E aqui é a mesma coisa. Quando eu derivar o seno, fica cosseno. Então vai ficar cosseno, e aí vai ganhar esse menos ômega aqui. Vai ficar menos ômega cosseno. Mas aí tem esse menos aqui, vai ficar mais ômega cosseno. Mas aí tem aquele menos global. Vai ficar menos ômega cosseno de 0. Não é besteira não, né? Então, cada sinalzinho desse é importante. Então, primeiro tempo feito. Derivada temporal disso aqui. Menos ômega vezes menos seno. Fica ômega seno. Um sinal menos. Agora, derivada temporal desse. Derivada do seno é cosseno. Vai ficar menos ômega, com esse menos fica mais, né? Fica esse menos aqui. Muito bem. Agora, o que está na frente? O que é o coeficiente do seno? Seno é esse termo, porque eles são independentes. Então, tudo que é seno tem que ser igual e tudo que é cosseno tem que ser igual. Então, esse seno é igual àquele seno, então tem esse menos aqui e aquele menos lá. Então, vai ficar K vetorial é 0. Então, essa equação aqui se desdobra nessa aqui. K vetorial é 0R. K vetorial é 0R igual a ômega V0R. E aí depois a equação do cosseno. Vai ficar K vetorial é 0I igual a ômega V0R.
Aí divergência de B igual a zero. Então, quando eu botar a divergência aqui, vai ser igual a do outro campo elétrico. Vai ficar a divergência desse cara, vai produzir um K e vai produzir um menos seno. E aqui vai produzir um positivo, vai ficar K B0R igual a zero, K B0I igual a zero. Que a gente tinha a ortogonalidade, né? Vai ficar aqui K. Então, essa aqui é a primeira. Essa aqui é essa aqui. Essa aqui. Divergência K. B0R igual a zero. Beleza. Aí agora, a gente pode pensar aqui o seguinte: se eu aplicar aqui um K vetor bababá, então esse K aqui vai ficar K vetor B0R. Não tem vaga, a informação vai sair daqui. Vamos usar agora o termatos. Vamos trabalhar agora no termatos. Vai se desdobrar também em duas equações. Então, rotacional de B. Então, o rotacional a gente tinha visto, né? Fica o rotacional do vetor vezes a função, mais o gradiente da função. Não esqueci. Fica o rotacional de um vetor vezes uma função. Então, fica epsilon IJK, DJ, pelo tempo vai ficar o rotacional da função, que para nós é zero. O rotacional do vetor é zero. Aí vai sobrar um segundo termo, que vai ser epsilon IJK, AK, DJ, esse aqui é o gradiente, vai ficar gradiente de F vetorial. O gradiente, vai ficar o gradiente da função vetorial. Então, quando eu tirar o rotacional disso aqui, vai ficar o gradiente dessa função aqui. Derivada do cosseno é menos seno, vai ficar menos K seno, menos K seno, vetorial B0R. Isso que a gente faz, né? A gradiente da função vezes o vetor. E o rotacional disso aqui vai ficar derivada do seno é cosseno. Aí tem esse K, vai ficar menos K cosseno. Esse menos aqui vai ficar ótimo. Mais K cosseno, kx menos ômega t, vetorial B0. Isso igual a derivada temporal do campo elétrico. Então a derivada do cosseno é menos seno. Aqui vai sair no outro menos, vai ficar seno. Então vai ficar ômega seno kx menos ômega t é 0R. Derivada temporal. Isso aí vai com sinal mais, né? A derivada do seno é cosseno. Aqui vai produzir o menos ômega. Menos que vai ficar mais. Vai ficar mais ômega. Cosseno de kx menos ômega t é 0R. É isso mesmo, né? A gente vai ter a derivada de cosseno menos seno, então esse menos pega esse menos. Quando eu tirar a derivada temporal aqui vai ficar menos ômega cosseno. Vai ficar mais ômega cosseno. Então o que é seno vai com o que é seno, então o seno aqui vai com esse seno aqui. Então a gente tem que K vetorial B0R é igual a menos a zero. Tá? Vetorial B0R. Depois tá, desculpa, eu tenho que fazer isso aqui que eu esqueci. Mas, não. Mas, temos de Maximo Costelotto. Mas que si sobre lambda
Derivada temporal segunda do B. Então, derivada temporal segunda. A derivada primeira vai produzir menos seno com menos ômega. Então, vai produzir ômega seno de kx menos ômega t. Concorda? Já a primeira derivada temporal vai produzir menos seno menos ômega. Vai ficar ômega seno de kx menos ômega t. Eu vou tirar a derivada segunda. Então, a derivada do seno é cosseno. Mas eu vou produzir o menos ômega. Vai ficar menos ômega 2. Vai ficar menos ômega 2 cosseno de kx menos ômega t vezes o próprio P0R. Então, para ver se eu fiz besteira. Derivei o cosseno. Então, aqui ficou mais ômega seno. E aí eu derivei de novo, ficou menos ômega 2 cosseno. E aí agora vamos fazer a derivada temporal segunda aqui, né? Então, a derivada temporal primeira vai produzir menos ômega cosseno. Menos ômega cosseno de kx menos ômega t. Derivada temporal primeira. Agora vamos derivar de novo em relação ao tempo. Então, a derivada do cosseno é menos seno, mas aí vai produzir menos ômega seno de kx menos ômega t, e vai produzir um menos ômega. Vai produzir menos ômega 2, menos si sobre lambda, ômega 2, seno de kx menos ômega t, B0. Só estou vendo se eu não esqueci esse menos aqui. Então, esse menos aqui, né? Então, primeiro, aqui de novo, eu derivei esse termo aqui duas vezes em relação ao tempo, nós produzimos menos ômega vezes menos seno. Então, ficou ômega seno de kx menos ômega t. Aí nós derivamos de novo em relação ao tempo. E aí vai ficar menos ômega, esse vai ficar menos ômega 2. E a derivada do seno é cosseno. Kx menos ômega t. Muito bem. Mas tem um sinal menos lá na frente? Mantém esse sinal menos, tá certo? E agora, esse aqui. Derivada do seno de kx menos ômega t em relação ao tempo. Menos ômega cosseno de kx menos ômega t. Estou esquecendo esse sinal para cá. Esse menos ainda aí. Aí agora eu vou derivar isso aqui de novo em relação ao tempo. Então, a derivada do cosseno é menos seno. Vai ficar ômega seno de kx menos ômega t. Mas aí quando eu derivar isso aqui, vai produzir o menos ômega. Vai ficar menos ômega 2 seno. Perfeito. Não está certo. Vai ficar menos ômega 2 seno. Não esqueci de nenhum sinal. Então agora eu vou igualar seno com seno. Então, seno aqui e seno aqui. Então a gente vai ter aqui. E aqui então tem seno e tem seno. Então vamos tirar esse sinal menos daqui. Aqui vai ficar menos. E aqui vai ficar. Pegando só a parte dos senos. Vai ficar K vetorial B0R. É igual a menos ômega SR mais si sobre lambda
pensar que no caso de Maxwell, não tem esse termo. Então, de fato, o que é real se mistura com o que é real, né? O que é imaginário se mistura com o que é imaginário. Agora, o termo de Myers-Pospelov, ele começa a misturar a parte R com a parte I. Tá certo? Isso aqui pode gerar alguma coisa, vai gerar alguma coisa nova que pode ser alguma coisa como birreferenciência. Vamos ver só. Então, eu acho que isso aqui a gente já pode cancelar tudo, pode apagar tudo aqui, porque a gente agora vai ter que se deter aqui. Para não atrapalhar muito vocês. Tá? Vamos só dar uma olhada, a gente prepara isso para no próximo encontro a gente já ter tudo esquematizado. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos pensar o seguinte. Aqui eu tenho, vamos dizer, aqui eu tenho B0R, que é onde eu posso relacionar B0R. B0R está aqui. Eu posso relacionar com E0R, que está aqui. Beleza. B0R eu posso botar aqui. Ou então eu posso escrever, por exemplo, esse. Será que não seria melhor fazer isso? Escrever esse E em função desse B e desse B. Isso. Mas o que a gente está misturando aqui, deixa eu ver se a gente consegue colocar tudo. Aqui eu tenho B0R, o E0I. O E0I está aqui. Eu consigo colocar. Mais vantagem, eu escrever isso do B em função do B0I em função. Então aqui eu tenho B0R, eu consigo colocar E0R. E0R daqui. Aí o B0I eu consigo colocar o E0I. Mas aí o E0I está aqui, eu relaciono com esse B0R. Só pegar esse. O ideal seria a gente reduzir tudo isso. Então vamos pensar o seguinte. Então tá, a gente está. Pensar que a gente. Que a gente esteja com essa. Vamos pensar se a gente já pega uma onda, vamos dizer. Se eu pegar uma onda linearmente polarizada, vamos dizer, eu tenho E0R, né? E0I, quando a gente pegar, se a gente pegou o nosso, vamos pegar o seguinte, se a gente pegar o nosso campo elétrico, a gente inscrito ele assim, E0, R, cosseno de Kx menos ômega t. Menos E0, imaginária, parte imaginária do E0, uma coisa real, sendo Kx menos ômega t. Vamos dizer o seguinte, suponhamos que a gente pegue essa onda se propagando ao longo da direção C. Só para a gente ter uma ideia, vamos dizer que a gente pegasse uma onda K, se propaga ao longo da direção C. Então, perfeito, a onda K ao longo da direção C. Então, e o campo elétrico tem que ser ortogonal a K. Então, quer dizer, o campo elétrico tem que estar no plano XY. Perfeito. Mas se eu quiser uma onda linearmente polarizada, por exemplo, né? O E0R e o E0I estão defasados de 90 graus. Então, se eu quiser pegar uma onda linearmente polarizada, por exemplo, eu posso pegar E0I igual a zero, vou ter uma onda linearmente polarizada, e aí eu posso botar, sei lá, posso pegar o E0R ao longo da direção X, que aí garante que K escalar é zero, tá certo? Então, vamos dizer, a gente pegar uma onda linearmente polarizada. Se eu quiser pegar uma onda circularmente polarizada, por exemplo, eu posso pegar o E0R como sendo E0 na direção X.
Claro, se é uma onda circularmente polarizada, as duas partes têm que ter o mesmo modo. Então isso aqui vai ficar E0, Y. Então eu teria uma onda, seria ao longo do eixo do X, E0, cosseno de Kz menos ômega t. Se eu pegasse essa situação, eu teria que meu campo elétrico seria E0, cosseno de Kz menos ômega t na direção X. E o E0i é menos E0 seno de Kz menos ômega t na direção Y. Tá? Só para a gente ter uma ideia, né? Se eu pegar Z igual a zero, eu tenho na posição Z igual a zero, meu campo elétrico seria E0 e no instante t igual a zero, eu teria o E0 aqui na direção X e teria isso aqui igual a zero. Aí se eu pegar agora um instante, mesma posição Z igual a zero, se eu pegar um instante t igual a π sobre 2 ômega, por exemplo, um instante posterior, π sobre 2 ômega. Então aqui vai ficar o cosseno de π sobre 2, que é zero, e aqui vai ficar o seno de menos π sobre 2, que é menos o seno de π sobre 2, vai ficar mais. Então aqui vai ficar assim. Então essa onda aqui, na verdade, né, eu poderia pensar o seguinte, essa onda, então, no instante, então o campo elétrico vai estar aqui, então essa minha onda vai estar circularmente polarizada no sentido trigonométrico. Circularmente polarizada assim, que à medida que, se eu pegar o tempo t igual a π sobre ômega, então aqui vai ficar cosseno de menos π, que é o cosseno de π, que é menos 1, então é 0, x vai ficar aqui, e aqui vai ficar o seno, então essa onda vai estar, o campo elétrico vai estar fazendo disso. Então essa onda aqui está certa. Estaria me escrevendo uma onda circularmente polarizada no sentido trigonométrico. Né? Então, pegando essa possível solução, deixa eu ver se está certo. A gente poderia então escrever que seria equivalente, né, a gente fazer o seguinte, pegar esse E0, eu estaria pegando isso, E0x, vamos dizer o seguinte, eu fatoro esse E0, tá? Eu posso fatorar esse E0, e aí eu tenho cosseno de Kx menos ômega t, cosseno de Kz menos ômega t na direção x, e menos o seno de Kz menos ômega t na direção y. Então isso aqui é a mesma coisa que eu pegasse E0, aí pego aqui a exponencial de Kz menos ômega t, x mais y. Isso aqui vai dar exatamente, se eu pegar, abrir essa expressão aqui, isso aqui vai ficar cosseno de Kz menos ômega t vezes x, pegando a parte real, tá? Então essa aí, essa parte real disso aqui. E aí a parte imaginária, pegaria aqui mais i seno, com esse i ficaria menos tá? Então, quer dizer, esse vetorzinho aqui, essa combinação x mais y, né? Está me dando justamente essa polarização, mas eu vou deixar assim. Poderia escrever em termos assim, poderia deixar assim, só para dizer o seguinte, essa onda, né, tá realmente, quer dizer, estou estudando uma solução de onda plana circularmente polarizada nesse sentido aqui, trigonométrico. Estou pegando só essa possibilidade. E aí a gente está pegando o K na direção Z, quer dizer, essa equação aqui é satisfeita, porque K escalar é 0, R é 0, K escalar é 0, I é 0. Aí, claro, se eu fizer K vetorial é 0, R, eu ganho V 0, I, então daqui eu tiro o campo magnético. Vamos lá. Aqui, meu campo elétrico, estou só colocando esse meu campo elétrico, não vou colocar aqui o nosso campo elétrico, estou pegando então essa situação. Eu tinha essa solução geral, aí eu peguei, vamos dizer que a onda esteja se propagando ao longo da direção Z. Então, K está na direção Z, então isso aqui já me seleciona Kz menos ômega t. E pegar o E0R na direção X, o E0I na direção Y. Então, E0X, cosseno, menos E0, então cosseno. Nossa solução é essa aqui. E0, cosseno de Kz menos ômega t, x, menos E0,
Certo? Então, essa solução, como a gente viu, está me descrevendo então, uma onda plana. Está me descrevendo uma onda ao longo, quer dizer, eu estou no plano XY, que a onda está se propagando ao longo da direção Z. A onda está vindo para cá, na direção Z, e os campos elétricos estão vibrando aqui. Então, o campo elétrico está vibrando aqui e está fazendo disso. No instante t igual a, nós vamos pegar o plano z igual a zero, só para fixar essa ideia. É o plano z igual a zero, no instante t igual a zero, componente x do campo elétrico está aqui, a componente y é zero. No tempo futuro, p sobre 2 ômega, cosseno de π sobre 2 é zero, o seno de, aqui vai ficar menos, seno de menos π sobre 2 é menos 1, então fica isso aqui. Então, o meu campo elétrico está fazendo disso. Está vibrando nesse plano XY e a onda está se propagando assim. Então, vamos tirar o campo magnético. O campo magnético vai sair daqui. Então, B0. Nosso campo magnético é isso aqui. B0R. Cosseno de Kz menos ômega menos de B0I. Seno de Kz e Kx menos Kz. Então, se agora a gente coloca, né? Então, a gente tem lá aqui K. Então assim que meu B0R, K. Então, quem é meu B0R? Meu B0R é K, vetorial é 0R, sobre ômega. Então, esse aqui é o meu B0R. Esse aqui vai estar aqui. Então, K está na direção Z. Então, esse aqui é K, Z. Vetorial é 0R, é 0x sobre ômega. Então, vai ficar K sobre ômega. K sobre ômega é 0. Cosseno de Kz menos ômega t. É essa parte aqui. Só que Z vezes x dá y. Esse é a componente y do campo magnético. Zx, Zx. Agora, esse aqui é o B0R. Quem é o B0I agora? O B0I sai daqui. Vai cá. Vetorial é 0. E sobre ômega. Esse é o B0I. De novo, vai ficar K é Kz chapéu, vai ficar K sobre ômega. Então, menos K sobre ômega. E aí, B0I. Vai ficar K, vamos K, Z, vetorial. É 0I, está na direção Y. Sobre ômega. Menos K sobre ômega é 0. E aí, seno de Kz menos ômega t. Seno de Kz menos ômega t. E aí, Zy dá menos x. Vai ficar mais x. Né? Porque é x, y, z, y, zx. Então, z vezes y é menos x. Então, aqui em crescimento se compensa. Vai ficar K sobre ômega é 0. Então, cosseno em direção y. Então, esse aqui é o campo magnético. Essa onda circularmente polarizada. Sabemos essas coisinhas aí. Deixa eu botando aqui para a gente lembrar. Por exemplo, R é 0x chapéu. O E0 imaginário é 0 na direção Y. O B0 é R, parte real. É isso aqui. É o cosseno, então K sobre ômega é 0. Direção Y. E o B0 I para menos B0I, seno de Kz menos ômega para menos, né? Então é menos K sobre ômega
decomposição era essa, assim, B0, R, cosseno de kx menos ômega t menos B0i, seno de kx menos ômega t. Então, o coeficiente do seno de kx menos ômega t é menos o B0i. Então, B0i é menos k sobre ômega é 0x. Então, essas são as componentes, né, dos campos A e B. Aí, vamos ver aqui. Agora, tem que verificar essa equação. B0R está na direção I, e o Z está na direção, e o K está na direção, então dá zero. E a mesma coisa vai acontecer com B0I, está na direção X, Z escalar X igual a zero. Tá zero. Agora, são essas equações que eu acho que vão ser importantes para a gente ver as relações de dispersão. Vamos para K vetorial. Então, K está na direção Z. Então, nós temos aqui K, Z. Vetorial B0R. B0R, então aqui é K sobre ômega é zero. Y. Igual. Menos ômega é 0R. É zero. Na direção X. E depois mais que si sobre lambda, ômega 2. Na direção B0i. É menos K, menos K sobre ômega é 0 x. Isso? Certo? Então, B0R, estou iniciando aqui. O K, Z, vetorial B0R. K sobre ômega é 0 y. Menos ômega é 0R. Menos ômega é 0x. E o K sobre lambda, ômega 2, B0 menos K sobre ômega é 0x. Então, Z, Y dá menos X. Então, você colocar desse lado aqui, eu vou ter menos K2 sobre ômega é 0, componente X. Então, tudo é componente X. O X do lado esquerdo, X do lado direito. Então, a gente pode fatorar o X. Vamos tirar esse X daqui. Já botei o sinal. ZY dá menos ZY dá menos X, tá? Igual a menos ômega é 0. E aqui, menos xi sobre lambda, ômega, K é 0. Então, vamos ver aqui sobre as dimensões, né? Tudo aqui é 0. Então, isso aqui tem dimensão de K2 sobre ômega, tem dimensão de energia. A dimensão de energia é ômega, K é energia ao quadrado, sobre o K tópico que é energia. Esse é o parâmetro adimensional, tá certo? Então, esses zeros aqui são os mesmos. Então, daqui a gente tira o seguinte, que menos K2 é igual a menos ômega, vou multiplicar tudo por ômega. Menos K2 igual a menos ômega 2 menos si sobre lambda, ômega 2, K. Certo? Então, ficou isso, ômega 2K. Energia ao quadrado, você vai ser certo. Então, fica tudo mais. Claro, se a gente reobtém máximo, ômega 2 igual a K2. Agora tem esse termo novo aqui. Então, esse termo novo aqui está me dizendo o seguinte. Vamos jogar, esse K vai ficar K2 igual a 1 mais si